Marcelo, você está de host, então você botou. Ah, você quer botar. Vai para sua casa, então, né? O quê? A gravação. Então tá bom. Senão eu ia gravar, mas então fica você. Boa noite. Boa A gente noite. já estava aqui conversando um pouquinho. Meu nome é Lígia. Hoje a gente vai falar sobre enzimas. Primeiro, queria agradecer o contato. É um prazer estar aqui falando para a Serva do Rio, que é da onde eu venho. E, enfim, da onde eu tô, minha família tá, eu sou do Rio. Já deixei de ser carioca, já virei fluminense, mas já, eu era carioca da Gema. Agora eu sou carioca da Clara, não é assim que fala? Meus filhos nasceram no Rio, mas moram aqui em Vassouras, então a gente virou vassourense. Moro aqui no interior há 12 anos já. Mas, enfim, na verdade, entrei em contato com o Marcelo há umas 3 semanas atrás, que eu fiz uma live do Festival das Confrarias, e aí que eu queria falar com vocês, eu queria ter a chance da gente falar um pouco sobre cerveja e contar para vocês que a universidade aqui em Vassouras, ela está com vários cursos na área de cerveja também. Então, a universidade, quando o Senai, em 2016, quando o Senai saiu aqui da cidade, né? Porque o Senai ficou aqui durante 20 e poucos anos, 24 anos, eles saíram daqui e a universidade pegou esse gancho para manter a cultura cervejeira aqui na cidade de Vassouras. Então, eu vim hoje falar sobre enzimas, que é um assunto que eu adoro, né? E aí a gente marcou uma conversa para falar e para conversar, ter conversas técnicas, discussões técnicas que são fundamentais para a gente conseguir entender mais o que a gente faz e ter novas ideias e melhores práticas, enfim. Para vocês todos, para nós todos que fazemos cerveja, conhecimento eu acho que nunca é demais. Então, eu acredito que a maior parte das coisas que eu vou falar aqui talvez não sejam novidade, mas é a chance da gente trocar figurinhas e experiências e pensar por um outro prisma também e até entender algo que vocês podem ter algum tipo de dificuldade, vai que tem, né? Mas é muito pouco tempo para eu de fato falar alguma coisa muito nova, mas vamos lá, vamos ver se vocês vão gostar. Primeiro eu vou me apresentar aqui. Chegando, tá crescendo. Então, como eu falei para vocês, meu nome é Lígia, eu sou química, formada pelo FRJ. E eu fiz minha faculdade toda querendo trabalhar na indústria, eu não queria fazer mestrado. No final das contas eu fiz. Mas, eu queria trabalhar na indústria e a única indústria que me aceitou quando eu saí da faculdade foi a Ambev. E aí eu caí de paraquedas na cervejaria, não bebia cerveja na época, e caí lá para comandar, ser supervisora de 30 homens, com 23 anos, e foi a melhor experiência da minha vida, assim, foi muito bom. Mas depois de um tempo. E aí eu me apaixonei pelo interior, eu disse: "Ai, não quero voltar para essa loucura não". Eu fazia Botafogo, eu fazia Botafogo, Campo Grande, todos os dias, 4 horas de trânsito. Eu disse: "Eu não dá, essa vida para mim não dá, eu cansei, ou eu vou morar em Campo Grande, do lado da fábrica", que não era um problema, era uma possibilidade muito real, ou eu ia vir para morar em Vassouras para trabalhar aqui. E aí eu passei para cá e vim trabalhar aqui, né. Saí da Ambev e vim para cá ser professora de cerveja, e foi uma das melhores escolhas da minha vida, porque eu amo falar de cerveja. Qualquer assunto de cerveja, para mim, está valendo. E aqui eu tive a oportunidade de, durante 8 anos, fazer isso para todos os cursos, todos os níveis de cerveja, todos os assuntos que vocês possam imaginar. A gente dava aula aqui no Senai, aqui em Vassouras, desde análises fisicoquímicas dentro de um laboratório até falar de fermentação, oxidação, enfim, tantas coisas. Depois de um tempo, eu consegui fazer o curso de mestre lá fora. Eu fiz a Siebel Demens, né, que é uma escola americana e alemã. Foi muito legal, né? Mas o curso lá de fora não perde para os cursos que a gente tem aqui. Então, hoje em dia, na época era o Senai, né? Hoje em dia, lá na Escola Superior de Cerveja e Malte, eles dão um curso equivalente, assim, de qualidade. E o Senai também agora abriu no Rio,
tem algumas pessoas da Serva fazendo, não tem? O Ivan, que está na Old School, por exemplo, ele faz o curso, né? E, enfim. Hoje em dia eu sou professora aqui do curso de Engenharia Química da Universidade de Vassouras, que é uma universidade que existe há muito tempo aqui na cidade, e que eles trouxeram eles compraram uma planta, que aliás todos vocês estão convidados, se quiserem vir conhecer a cervejaria Escola, que é uma gracinha, ela é bem pequena, 70 litros, mas é toda de inox, 2 tanques de 200 litros de inox também, muito legais. E a gente tem além dos cursos, a gente tem uma curso livre, né? A gente tem a pós de gestão e fabricação de cerveja aqui na universidade, tá? Esse aqui, rapidamente, juro que vai ser rápido, é o nosso banner. A gente faz. Esse curso tem duração de 18 meses, que é 1 ano e meio, e o que eu acho que é mais legal dele são as pessoas que fazem ele, né? São os professores. Então, eu chamo todo mundo que eu conheci na época do Senai, eu brinco que é o curso dos sonhos, eu só chamo as pessoas que eu acho que sabem mais na área. Então, eu tenho o Zé Gonçalves, que provavelmente a maioria de vocês conhece, que ele é top das galáxias em fermentação e em várias outras coisas. Ele é muito meu amigo, então ele está muito presente no curso. O Henrique, o Ricardo da Cervejaria Funil, que era da Alegra, foi para Funil. O Leonardo da Prozinho, o Gabriel de Martino da BR Craft agora, né? Ele está na Rotary, ele está em vários lugares, mas enfim. O Honorato, que foi do Senai, também lá da Escola de Blumenau. O Adilson Gustavo, que eu não sei se vocês conhecem, do Sebrae, ele é muito bom, ele falou de preço, falou de legislação. O Daniel Bode, que com certeza vocês conhecem, o Rudiger, do Grupo Petrópolis também, e tantos outros professores que a gente tem aqui. Então, assim, é um curso bem legal, enfim, que eu convido vocês, se quiserem, tem no site da universidade, se quiserem mais alguma informação, e se souberem de alguém que tem interesse, a gente está com turma aberta. Quem sabe em agosto eu consigo fechar, tá difícil, gente, porque a pandemia está acabando com a gente. Mas, enfim. A gente está com 2 cursos livres em aberto também, e aí são super novos. Um é de produção de cerveja artesanal, que vocês sabem produzir cerveja muito bem, é mais para pessoas que não conhecem tanto, mas esse aqui talvez vocês gostem, que é um curso de cálculo cervejeiro e elaboração de receitas, que vão ser 2 dias. Ele custa R$ 150, ele está muito baratinho, então se vocês tiverem interesse, é com o Ricardo da Alegra, que ganhou agora ouro na cerveja Pilsen deles e na Dark Lager também. Então, se vocês tiverem interesse, depois eu passo contato para vocês, tá? É só entrar no site da universidade também. Pronto, acabou. Agora a gente fala de enzima. Quando o Marcelo me perguntou o que eu queria falar, é difícil escolher o que quer falar, né? Porque eu gosto de muita coisa na cerveja, mas uma área que eu tenho especial carinho são as enzimas, né? Quando eu fui estudar no meu mestrado, quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, que eu fiz em 2012 até 2014, eu trabalhei com enzimas. Então, as enzimas são muito, muito importantes no nosso processo, né? Na verdade, nós somos enzima dos pés à cabeça, né? Para a gente conseguir fazer tudo que a gente faz graças às enzimas, né? Seja da digestão da comida, tudo. Né? É basicamente enzima, e a cerveja não deixa de ser, né? É a química legal da cerveja. Então, quando a gente tem alguém que entra no curso e diz, mas eu não gosto de química, eu disse, mas agora você vai ter que gostar, porque química é base para fazer cerveja, sem química a gente não faz. E as enzimas são isso, né? A parte bioquímica. E aí eu trouxe 2 fotos, bem entre aspas, porque não são exatamente fotos, mas 2 modelos que a gente tem de 2 enzimas muito interessantes para a nossa vida. Uma é a alfa-amilase, que é essa que está coloridinha aqui, que é um negócio que parece meio fio de telefone de antigamente, né? Os meus filhos já não vão saber o que é fio de telefone, mas tudo bem, eu já, já peguei nessa vida. Mas esse bicho enorme, que não é um bicho porque não é vivo, são proteínas, né? Que fazem, aceleram e permitem que algumas reações aconteçam, né? Que sem elas não aconteceriam. Isso é a definição de catalisador, né? Ele vai acelerar uma reação química ou ele vai permitir que ela aconteça em condições diferentes, por exemplo, a temperatura ambiente, ou a temperatura do corpo, ou uma temperatura mais baixa do que se fosse sem ela, né? Então, as enzimas elas são facilitadores, são catalisadores bioquímicos, biológicos, que permitem que as reações aconteçam. Mas não é aleatório, né? Não é assim, botei a enzima na água
alguma coisa aconteceu. Não, existem várias, coisas que a gente precisa garantir para a enzima trabalhar, né, e temperatura é uma delas, água é outra, e aí a demanda por água das enzimas vai variar dependendo da enzima, né, umas se adaptam melhor a mais água, outras menos água, por exemplo. Eu vou precisar de alguns, principalmente metais, tá, que são chamados de cofatores, que são substâncias, magnésio, manganês, cálcio, e vários outros que trabalham como, facilitadores do trabalho da enzima, sem eles elas não conseguem funcionar também, tá. E, enfim, e as enzimas, por não serem vivas, elas não têm que se alimentar, ela é diferente da completamente diferente da levedura, né. Então a gente precisa dar condição para ela funcionar e ela vai funcionar. Ela vai funcionar indefinidamente? Não, mas ela vai funcionar enquanto eu tiver substrato, né. Essa imagem aqui é clássica, todos os meus materiais elas têm, porque vai depender se você tem o substrato. O substrato é o que ela vai reagir, o que ela vai usar para fazer a reação química. Então, enquanto eu tiver, esse substrato, eu vou ter reação enzimática, desde que eu mantenha as condições ideais de temperatura, pH, interessantes para essa enzima funcionar. O que que foi esse barulho, gente? Esse eu não conhecia. Foi meu? Tá bom, não foi nada não, não é, enfim. Eh, então, como é que funciona a enzima? Isso é uma coisa muito legal dela, que se a gente deixar, ela continua trabalhando, 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 trabalhando. Por exemplo, eh, eu vou abordar mais as enzimas endógenas à matéria-prima, ou a levedura, né, que é matéria-prima também. Mas mas eu tenho enzimas externas, né, que se eu coloco, por exemplo, para melhorar a turbidez, e eu não pasteurizo, ou seja, eu não aqueço para matar, que não é matar, mas desnaturar é o termo correto, eh, ela vai continuar trabalhando, 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 e aí vai começar a pegar proteínas de espuma, daqui a pouco você não tem mais espuma nenhuma, né. Então a enzima ela vai trabalhar enquanto tem substrato, né, então a gente tem que tomar cuidado, e aí a gente vai falar um pouquinho de mash out e tal, de coisas para a gente também parar. A gente quer que a enzima atue na maioria das vezes, mas a gente tem que segurar ela também. E o que que é esse desenho aqui? Aqui está a enzima geralmente é muito maior, são esses isso aqui é um modelo matemático para explicar como seria a proteína, né, a proteína que tem atividade biológica que a gente chama de enzima. E tem um lugarzinho dela que chama sítio ativo que ela vai reagir, né. E aí, o seu substrato, nesse caso aqui, é sacarose, que é um açúcar, um disacarídeo, glicose e frutose. Ele vai se ligar nessa enzima, e isso também é uma outra característica da enzima, ela é muito específica, né, não é a enzima que quebra a sacarose não vai quebrar a glicose, não vai quebrar, amido, não vai quebrar, água oxigenada, né, ela é muito específica, e ela vai se ligar à enzima, aqui, ela vai se ligar à enzima, vai fazer a quebra da ligação, essa se chama invertase, essa enzima, aqui está escrito sacarase, mas a gente conhece mais como invertase. Ela quebra a reação química de ligação aqui entre os 2 açúcares e libera os açúcares separados e ela volta. Então é um ciclo, ela vai estar sempre voltando para pegar mais substrato e fazer volta, 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 volta. Isso é fantástico, desde que você dê condições. Beleza. E onde as enzimas entram na cerveja, né? E esse é onde o negócio fica mais interessante. A gente tem, eh 3 momentos muito fortes onde as enzimas são fundamentais. Primeiro é na malteação, né, eh, que é esse primeiro aqui, é na malteação, é onde a gente tem uma quantidade gigantesca de enzimas sendo ativadas e formadas ali no malte. Depois a gente tem na mostura, principalmente, e aí eu trouxe oh meu Deus, aí eu trouxe aqui a mostura num biabe, eh representando a mostura, né, então a gente tem a mostura sendo um outro momento das enzimas. E o outro momento de enzima, sempre falando momento enzimas endógenas, tá, que pertencem à matéria-prima e não externas que eu estou colocando. Mas, na fermentação, porque a levedura ela faz um monte de coisa por reação enzimática,
né? Então, a gente tem esses 3 grandes momentos e nós, como cervejeiros, estamos presentes em pelo menos 2 deles, e aí a gente pode ajudar ou atrapalhar a presença e a atuação das enzimas, né? Então vamos do começo. Primeiro no malte. Se vocês tiverem curiosidade e interesse sobre esse assunto, que eu acho fantástico, esse artigo tem vários artigos no final da apresentação que eu coloquei para vocês, sobre tudo que eu vou falar. Mas esse artigo, ele não é novinho, ele é de 2009, é do Charles Bamford, que é um dos caras que mais sabe cerveja no mundo. E ele fala muito de uma maneira muito didática, porque ele foi professor a vida inteira, agora ele está aposentado, mas ele foi professor da faculdade de Davis, da Universidade de Davis, na Califórnia. E ele é fantástico. Então, esse artigo ele é muito fácil de ler, muito didático, muito pouco. Tem uns artigos que são muito difíceis, tá? Mas esse é muito tranquilo, e ele fala das enzimas em geral no malte. E essa imagem é de lá, tá? É, o que que essa imagem mostra para a gente? Todas as enzimas, todas, pelo menos a maioria das enzimas que estão presentes no malte, e várias vão estar presentes na mostura também, tá? Mas eu separo em alguns grandes grupos, então eu tenho o amido, né? As enzimas que vão trabalhar o amido, as enzimas que vão trabalhar a parede celular, que vão fazer o amido ficar, o grão de malte ser friável. Friável é de quebrável, é de quebrar, facilidade de quebrar e moer. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de moer cevada. Moer cevada é uma desgraça, ele é duro pra caramba, ou morder a cevada. Então, ela ajuda bastante. A malteação, um dos objetivos é fazer o malte ficar mais facilmente quebrável, né? Você quebrar essa parede celular através desse tanto de enzimas, são muitas enzimas relacionadas à quebra da parede celular no malte. E eu tenho as enzimas proteicas, né, que vão trabalhar com proteína, mas eu também tenho enzimas relacionadas a lipídios, polifenóis e tióis, que são grupos com enxofre, tá? Basicamente, o processo de germinação na malteação é basicamente enzimático, né? É a preparação do grão para virar uma nova planta, e quando isso acontece, eu tenho que preparar, eu tenho que disponibilizar o amido e para que o endosperma consiga, que o endosperma não, desculpa, que o embrião consiga fazer a planta crescer, usar essas reservas do endosperma, que é a parte interna do grão, mas usar as reservas que estavam no amido, desculpa, no amido não, nessa região, que o amido é a reserva, para virar uma nova planta. E aí eu tenho alfa-milase, beta-milase, a gente vai falar de destrinase limite, alfa-glucosidase, ou alfa-glicosidase, depende da tradução, tá? Glicosidase seria em português e glucosidade... Ih, gente, glucosidase é em inglês. E aí, de parede celular, eu vou falar dessas aqui, essas endoglucanases. Eu tenho xilanases, arabinofuranosidases, feruloilesteriase, enfim, beta-glicosidases também. Essa beta-glicosidase a gente vai ver depois lá no dry hopping. A gente vai falar sobre isso. Proteínas também. E aí o malte, com isso tudo aqui, o malte se torna mais friável do que a cevada, é mais fácil de expor, e uma série de enzimas estão ali presentes que a gente vai usar, outras não, né? Especialmente a alfa-milase, ela não existe na cevada, e a partir do momento que a gente malteia, ela passa a existir, ela é sintetizada durante o processo de malteação. Então, também é uma enzima muito importante para aparecer durante o processo. Mas, infelizmente, nem tudo é bom, né? Então, a gente também tem lipases e lipoxigenases. Eu vou falar especialmente dessas duas, que são complicadas na nossa vida de cerveja, tá? Como cervejeiros, por causa de, principalmente o transdosno renal, que é o famoso papelão, ela está presente no malte e, enfim, ela pode vir a dar problemas. E aí vou contar um negócio que eu soube há pouco tempo da Ambev, que eu achei super interessante. Mas, enfim, quando a gente chegar lá eu falo. E também tem peroxidases, polifenol oxidase, que vai fazer o escurecimento do malte. Se a gente moe ele, ele fica mais escurecido, como a banana, como a maçã, como a pera. Se a gente deixa ela aberta, né, em cima da mesa, ela também vai escurecer, tá? E a tiooxidase a gente vai falar pouco, são enzimas que nem todas são presentes na nossa vida cerveja, tá? Quando a gente passa para a mostura, essa tabela eu acho ela muito legal, ela veio do Kunze,
desenhei ela, mas ela é baseada do Kunze. O Kunze é um livro bíblia, assim, muito robusto, né? Mais voltado para a grande cervejaria, mas ele é bem reconhecido no mundo inteiro. Ele é um livro muito importante para a nossa cultura cervejeira e de conteúdo, né? Assim que a gente começa a fazer a mostura, ela é um momento de ação enzimática, né? Por isso a gente tem as temperaturas, por isso a gente mede o pH, por isso a gente ajusta o pH para o pH da enzima que a gente quer priorizar, né? E aí a gente tem esse trabalho, dependendo das rampas que a gente coloca, a gente vai favorecer uma ou outra enzima. Na verdade, eu estou sendo bem quando eu falo uma enzima de amido, eu estou sendo bem nesse slide, eu estou sendo bem econômica, porque eu estou falando só de alfa e beta-amilase, daqui a pouco eu falo das outras. Mas, no grosso, se a gente for citar quais são as enzimas mais importantes da quebra do amido no malte, no mosto, desculpa, é a alfa e a beta-amilase. A alfa-amilase, famosa por quebrar em açúcares maiores, a beta-amilase por quebrar em açúcares menores. E é exatamente isso que mostra aqui, né? Então, por exemplo, o amido, antes de gelatinizar, antes dele estar pronto para ser atacado pelas enzimas, não degradou nada, depois ele gelatiniza, ele se modifica, ele fica, faz a goma, né? Faz engrossa esse mosto, e aí as enzimas começam a atacar, e isso acontece em torno de 60, 62 a 64 graus. Você tem a gelatinização, essa preparação do amido, esse inchamento dos grânulos de amido, onde as enzimas começam a atuar em cima dele. E aí eu tenho prioritariamente nesse início, a 60 e poucos graus, beta-amilase, mas eu já tenho algum tipo de atividade da alfa-amilase, porque a alfa-amilase, por mais que ela tenha uma atividade melhor, mais alto, ela já começa atuando embaixo também. Então, eu tenho uma atividade meio que em conjunto, sendo que a beta-amilase está muito mais ativa e a alfa-amilase está mais devagar, né? E aí ela vai formar, a beta-amilase vai formar prioritariamente maltotriose, maltose, muito mais, e um pouco de glicose, né? Que são açúcares de 3, 2 e 1 resíduo de glicose, tá? Que é o açúcar mais simples. E a alfa-amilase, numa temperatura mais alta, entre 70 e 75 graus, que é o valor tradicional, ela está aí fazendo prioritariamente destrinas, né? Que são açúcares de 4 a 10 unidades de glicose, e ela faz em menor quantidade maltotriose, maltose e glicose. Nesse momento, eu estou afirmando que a alfa-amilase ela faz açúcares fermentescíveis também, tá? Isso é uma coisa que eu queria falar com vocês, porque por mais que a gente fale muito mais que a beta-amilase faz os açúcares fermentescíveis, a alfa-amilase ela também faz, tá? Só que como ela é uma enzima que ataca pelo meio da cadeia de amido, ela acaba formando em maior quantidade destrinas. Mas vai chegar um momento que, se você deixa ela atuando, ela vai quebrando açúcares menores e açúcares menores ainda, né? Então, a gente não pode dizer categoricamente na ciência, na natureza, na verdade, não tem ou tudo ou nada, né? Então, ela faz muito mais um tipo, mas ela faz um pouco do resto também, tá? Assim como a beta-amilase, ela vai pela ponta, é muito mais difícil ela formar um açúcar não fermentescível. Mas pode acontecer de sobrar ali um maior, porque acabou a atividade dela, eu aumentei a temperatura e sobrou, tá? Ela não faz, mas pode vir a sobrar sem problemas, tá? Existem outras enzimas também presentes na mostura, não muito ativas, mas existe, né? Uma delas é a destrinase limite. A destrinase limite é uma enzima que atua na ligação alfa-1,6. Tanto a alfa-amilase quanto a beta-amilase só atuam num tipo de ligação do amido, que a gente chama de alfa-1,4, mas essa ligação alfa-1,4 é muito mais comum do que a ligação alfa-1,6, tá? Então, quem atuaria em cima da alfa-1,6, por exemplo, é a destrinase limite. E essa destrinase limite, ela não está muito ativa na mostura, porque existe uma proteína da cevada que inibe a atividade dela, tá? Só se a gente tivesse algum agente redutor ou um pH muito baixo, e ela possui uma termostabilidade muito ruim, a beta-amilase também. É uma temperatura baixa, então a temperatura ótima dela seria entre 50 e 60. Só que o amido não gelatinizou nesse momento, então eu só tenho atividade enzimática depois que o amido gelatiniza.
Então, e aí não adianta, quando a amido gelatiniza, ela já não tem mais atividade, então a gente não tem uma expressiva atividade da destrinase limite, mas se a gente está falando de enzima, eu vim contar para vocês que ela existe. Outra que existe, que a gente também não usa, a do malte, acaba que se a gente quiser usar, tem que ser externa, tem que ser exógena, né? Eu tenho que adicionar, é a alfa-glucosidase. A alfa-glucosidase ou amiloglucosidase, talvez você já tenha ouvido, porque é aquela enzima que a gente coloca quando quer fazer cerveja low carb, que tem se falado tanto, né? A cerveja light, a cerveja de baixa caloria, ela é feita com essa enzima, né? Ela existe no malte, né? Ela atua liberando glicose a partir de extremidades não redutoras, assim como a beta-amilase, mas do amido, destrinas, maltotriose e maltose. Então, ela consegue atacar todos os tipos de açúcares que estão presentes no mosto, né? E ela vai agir em ligação ao alfa-1,4, mas também age um pouco em ligação ao alfa-6. Então, ela transforma aqueles açúcares maiores em açúcares menores. E aí, com isso, a levedura lá na frente, ela consegue usar, metabolizar e gerar açúcares, gerar álcool, fazer cerveja a partir disso. Então, acaba restando menos amido não, desculpa, menos açúcares não fermentescíveis na sua cerveja. E isso é possível pela presença dessa amiloglucosidase, tá? Mas na nossa mostura normal, ela não está muito ativa porque ela é muito termolábil, ela é pouco resistente ao calor, e aí ela degrada muito fácil na secagem do malte já, não é nem só na mistura, é na secagem do malte, assim como a destrinase limite. Então, se eu quiser atividade dessa alfa-glucosidase, eu posso colocar tanto aqui na mostura quanto na fermentação. E aí, vocês podem me perguntar, por exemplo, por que normalmente se coloca na fermentação? Atualmente, pelo menos a da Prozin, que a gente vê o pessoal usando, ela é na fermentação, né, por causa da temperatura, mas na verdade é porque ela tem uma faixa de temperatura gigantesca, né? E ela gosta de pHs mais baixos. E na fermentação eu tenho um pH mais baixo do que eu tenho na mostura normalmente, que está ao redor de 5, 5,5, alguma coisa, entre 5 e 6, vamos dizer assim. E lá na fermentação eu estou abaixo de 5, né? Eu estou chegando aí em 4, 4,5. Então, acaba que a alfa-glucosidase muitas vezes é usada na fermentação, mas ela pode ser usada também aqui na mostura, tá? Lígia, Fala. o termo termolábil, para mim, é novo. É a capacidade dela se adaptar a temperaturas e atuar... Não, ela perde atividade facilmente com a temperatura. Ela se degrada com a temperatura. volátil, tem alguma coisa... Conforme a temperatura vai aumentando, ela vai Ela perdendo... perde a atuação. Gente, se tiver muito termo, perguntem, hein? Quando eu fiz a live do Festival das Confrarias, as perguntas foram tão alto nível que eu disse, opa, não posso falar muito pouco aqui não, mas qualquer coisa vocês falem, eu tô nos termos bem, bem técnicos, tá? É que nem aqui eu falei de termoestabilidade, ó. De termoestabilidade, o termolábil seria termoinstabilidade. Ela é pouco estável, ela é instável ao calor. A gente pode fazer pergunta a qualquer momento? Pode, fala aí. Ou seria até mais atrás ali, né? Quando você fala sobre beta, vai prover os açúcares menores, e a alfa açúcares maiores. Isso é a primeira coisa que a gente sempre, né, aprende desde o início. E você trouxe muito bem, né? Que, olha, a alfa também vai prover açúcares menores, eventualmente. E isso é muito importante, porque a gente cria uma confusão nisso e às vezes cria uma rampa assim, eu quero uma cerveja bem encorpada, e então o cara ele bota Deixa assim, uma vou hora, ficar 70 1 hora na graus. alfa. Exato. E não é por aí. A minha dúvida, na verdade, assim, eu já conversei com vários colegas, mas eu queria muito ver isso contigo também. Nessa estratégia de rampa, né, quando a gente começa numa rampa mais baixa, porque a gente quer favorecer a beta, a gente quer uma cerveja menos encorpada e tudo mais, e aí o pessoal também deixa um tempão ali na beta, né, como se ela fosse trabalhar e prover o máximo possível de maltose, quanto mais tempo você deixar. Porém, tem aquela questão, eu não sei se eu estou me antecipando, se eu tiver, você me interrompe imediatamente. Não, eu não vou falar mais não, pode falar. A beta vai quebrando das extremidades até um certo ponto, né? A gente tem ali
as ramificações, ela não vai necessariamente quebrar até o final da ramificação. Ela vai Não. até... Existe um momento em que ela E para, não é faltam qualquer 3... extremidade que ela parte também, ela só da não redutora. Exato. Então, Ou seja, diante disso, você ficar ali a 62, 63 ad eternum não vai, na verdade, trazer para você a cerveja mais seca do universo. É importante, às vezes, se você que quiser você a cerveja mais seca do universo, pouco... você usa essa aqui, ó. Você usa essa aqui. Essa aqui vai te dar uma cerveja seca do universo. Sim, De sim. verdade, Mas você está dizendo assim. de adicionar, né? Aí tem que adicionar. Não, sim, aí para fazer... se você quiser ir naturalmente. Para fazer... Tava até aquela onda, né, de cerveja zero e tal, né, no corpo. Mas se você quiser fazer naturalmente, seria uma boa estratégia você subir um pouco aquilo que você falou. Você tem um momento em que ambas estão funcionando, eventualmente você favorece a beta, na outra você favorece a alfa, mas não existe um ponto em que uma para e outra começa, né? Tipo, corrida de bastão, não é isso. Não é isso. Então, seria uma boa estratégia, você trabalha beta, né, de forma razoável, e aí você sobe um pouco, não digo assim, direto para 70, nada disso, mas você vai subindo gradualmente, de forma que você tenha ali um ponto intermediário em que a alfa possa atuar mais de forma mais ativa e voltar a prover extremidades que antes não haviam, e que a beta não trabalharia. E aí ela vai trabalhar aquelas extremidades. Isso funciona como uma estratégia para você produzir uma cerveja mais seca sem necessariamente usar Então, a literatura, os artigos, os livros e tal, eles falam que para a gente que a beta-amilase ela é muito sensível ao calor, ela é muito termolábil. Uhum. Então, a 68, teoricamente, eu já não teria mais tanta atividade da beta-amilase. Mas, se a gente tem rampas que a gente fala em 67, 68, se você deixa aí uma hora e alguma coisa, você vai ter uma cerveja super seca. Super seca. Eu sempre pensei ali em 66, 67, para você justamente, depois que você trabalhou bem a beta, vai para 66, 67, aí você já chama a alfa um pouco mais, né, Vai tranquilo. Isso faz sentido, né? Funciona, faz todo sentido. Legal. E funciona mesmo, tá? Eu vou te dizer que aqui na universidade, eu acho que a minha homogeneização do calor não é muito, muito igual, sabe? Na minha tina, na tina de mostura da universidade. Então, o que acontece? Eu tenho que segurar as enzimas aqui, porque senão todas as minhas cervejas que eu faço aqui, elas ficam com 1 grau Plato de 1004, 1008, que é bom, mas às vezes é no limite 1008 até vai, mas está no limite inferior, né? Então, às vezes elas ficam secas demais. Pô, e às vezes uma rampa que eu fazia muito era 67, 1 hora, por exemplo. Pô, secava demais. Eu comecei a deixar 40 minutos a 70 e para mim já tá bom, às vezes, entendeu? Me dá um corpo aí de 3 graus Plato, que é 1012 e tal, e eu estou satisfeita. Então, tem muito do equipamento também, né? Eu acho que conhecer o seu próprio equipamento é fundamental, porque cada um tem uma realidade. Um aquece por baixo. Eu sei que quando a gente está em casa, acaba que a gente está só na coisa embaixo, né? Mas um é biábio, o outro não é, o outro é fundo falso, o outro é circulação sem parar, o outro não é. Cada um é de um jeito. A gente tem que conhecer o equipamento, porque o jeito que a temperatura que está no mosto, né, que o calor é distribuído no mosto, faz muita diferença para as enzimas. E o pH também. Né, que Perfeito, aí o pH. Às vezes a gente não se preocupa tanto, porque estou em casa, ou acaba não levando tão a sério. Eu sei que vocês levam, tá? Mas faz muita diferença. Fala. Lídia, eu perdi aqui um pouquinho a sua explicação, quer dizer, eu me perdi aqui um pouco. Se eu quiser secar bem a cerveja, mas dar um corpo nela médio, baixo, e secar bem, aonde é que eu encontro os açúcares que você falou? Não, a beta-amilase é a principal para secar, né? Mas sim, você pode... a dúvida do Pedro é o seguinte: eu preciso deixar só... Eu deixo só a atividade de beta ou eu posso subir um pouquinho para a alfa já estar mais ativa e aí eu ter as duas trabalhando mais ativas ao mesmo tempo? E aí eu falei que sim, você pode deixar um pouco de beta e depois subir para uma mais próxima da alfa, que ela também vai secar, né? Essa atividade das duas vai ajudar isso também, entendeu? Por exemplo, que deixar muito tempo na beta não faz sentido, entendeu? Porque não precisa. E se eu, por exemplo, ficar
vamos dizer assim, mais ou menos 1 hora, recirculando constantemente, ficar 1 hora mais ou menos a 64, 65, e depois chegar a 67, mais uns 30 minutos. Eu seco bem, dou um corpo médio, mais ou menos isso? Eu acho que você vai ficar com o corpo baixo. Corpo médio baixo. Até fazendo uma observação, eu li em algum lugar aquele Reynolds, que foi da Ambev durante muito tempo também. Ele falava que as betas, elas desnaturam em cerca de 30 minutos de atuação em temperatura... O ideal são repousos de 20 minutos. Em 30 minutos elas já começariam a desnaturar, então você já... 40 minutos você está fazendo demais já. Você já perde a cinética, que é a velocidade de atuação. Eles falam, existem alguns estudos, o Kunze tem um gráfico desse, falando que você tem pico de atividade com 20 minutos, entre 20 e 30 minutos, depois você já cai. A enzima não fica ativa tanto tempo, né? Então não adianta fazer um repouso de 1h30, entendeu? 20, 30 minutos seria... Se você quiser fazer 30 a 60, 62 e 30 a 70, você vai ter uma cerveja com corpo baixo, você não vai ter uma cerveja com corpo alto. Porque a alfa também faz açúcares não fermentescíveis. Desculpa, a alfa também faz açúcares fermentescíveis, né? Tem que quebrar essa ideia de que assim, vou deixar a alfa mais tempo. Por isso que eu gosto dessa tabela. A alfa não dá corpo, né? A alfa não dá corpo. Ela não dá corpo, ela apenas... Ela quebra o amido. Exato. Né? E ela vai quebrar o amido principalmente em destrinas, mas ela também vai quebrar em maltose, glicose e maltotriose. Por isso que eu gosto dessa tabela. Fala. Às vezes, já até ouvi, acho que fui Scaveto falando uma vez, que parece que a natureza botou as enzimas na ordem errada, né? Porque a beta seria mais eficiente se a alfa tivesse atuado antes. Com certeza. No equipamento pequeno, a gente tem o recurso de deixar entrar em temperatura de alfa, ficar lá um pouco tempo e voltar para a temperatura de beta. A beta vai ter sido toda desnaturada se eu fizer isso? Absolutamente toda. Ela desnatura muito rápido. Quer dizer, 15 minutos em temperatura de alfa já acabou com a minha beta. Eu te falo mais, hein? Eu vou te dar um exemplo. Aqui no Senai, uma vez, a gente estava com um problema no PT100, que era o termômetro. E estava marcando para mim 72 graus. E nada de sacarificar. Eu, gente, o que está acontecendo? E saindo fumaça, assim, de dentro da tina de mostura, saindo uma fumaça. Eu disse, não, tem algum problema. Botei o termômetro, um outro. Dentro, aqui era 500 litros, tá? 90 graus. 90. Eu perdi absolutamente todas as enzimas que eu tinha ali na tina de mostura. Toda. Só do tempo que eu subi até 90. Então, pode ter certeza que não precisa nem 15 minutos, tá? Chegou em 80, você já perdeu. 75, você já perdeu a beta toda. Existem livros que te dizem que em 68 você também já perdeu basicamente tudo. E rapidamente, porque jogar para 68, deixar voltar para 64, então é uma péssima estratégia. 5 a 10 minutos já era. Não é assim, não é a maneira que se faz. Na verdade, a gente teria que fazer... Você teria que fazer tipo uma decocção ao contrário, se é que você me entende. Você tira uma parte... Voltar com malte novo, né? Ou você tira uma parte, aquece, espera aquela parte que aqueceu esfriar, e aí você coloca essa na temperatura mais baixa. Porque aí as enzimas que trabalham uma temperatura mais baixa vão conseguir atuar nessa aqui que ferveu. Entendeu? Mas aí você tem que esperar todo mundo baixar. Entendeu? Porque senão você perde. Perde mesmo. É que nem pH. Se você colocar ácido demais e cair o seu pH para 4, esquece, joga fora. Não tem jeito. Ou para, sei lá, 8 também. É que normalmente não é para cima, é para baixo. Não tem jeito. Rapidinho. Desnatura tudo. Obrigado. Tá? É que nem você já fez queijo alguma vez? Você já viu um leite talhando? Não, nunca fiz. É automático. O negócio sai todo. Ou então, tipo nata, que forma nata, quando você ferve leite, não volta mais. Não volta. Que nem, ou o ovo que você... É porque é tudo proteína, tá? No caso da nata é gordura, mas serve também a coisa. Ovo, quando frita, colocou na frigideira, ele muda. E ele não vai voltar ao normal. Ele desnaturou. Então, não tem jeito. É automático. Mas é porque quando você fala em 5, 10 minutos, é porque você está falando em milhares de moléculas de beta-amilase. Então, nem todo mundo vai fazer assim. Mas é rapidinho, tá? Eu diria uns 5 minutos já foi tudo. Se você tiver uma boa agitação, perdeu tudo já. Aí você vai ter que usar
ou uma enzima externa, ou você esfria, põe mais malte, e aí você segue a sua vida. Entendeu? Porque o que está ali já foi. Tá? Malte diastático. Malte diastático, chama de diastase até isso. Diga. Lígia, só uma dúvida. Sobre a enzima para cervejas low carb, zero, né? Light. Como você falou, elas secam bastante. Sim. O mosto, né? Secam bastante a cerveja. Então, isso, quer dizer, isso implica uma elevada quantidade de álcool. Sim, né? sim. E, geralmente, essas cervejas... Tem pouco. Tem pouco álcool. Mas sabe qual a estratégia é? Posso falar? Essa pergunta? Essa. Eu adoro essa pergunta, porque esse seu raciocínio é óbvio, né? E eu já tive essa dúvida, e sempre alguém tem, e eu acho muito legal, porque mostra que você entendeu. Só que aí, qual é a estratégia? Eu coloco menos malte. Se eu coloco menos malte, eu tenho menos matéria-prima para virar álcool, e aí resolveu o meu problema. Entendeu? Então, é uma cerveja muito mais barata. Pensando em quantidade de malte, ao invés de botar, sei lá, 12 graus Plato, ao invés de 1048, 1048 é 12, né? 1048, eu coloco 1028. Entendeu? Eu coloco 7 graus Plato. E aí eu vou chegar nos 2%, no zero, ia falar, aí eu ia complicar, peraí. Eu chego lá no 1 grau Plato, no 1004, por exemplo, de densidade final, mas eu parti de muito menos, então a quantidade de álcool é muito menor, entendeu? E aí ela se torna muito mais barata. Eu tenho o investimento da enzima que eu tenho que comprar, mas em compensação eu levo muito menos matéria-prima. Então é uma beleza. É uma beleza. E a gente paga mais caro. Pois Porque é. tem todo um, né? Todo um mercado. Todo o mercado. E a gente paga, tudo bem. Mas a maioria não sabe, é mais barato assim. E fora que ela não é de grande produção, né? Então você tem todo um trabalho, uma diferença e tal. Mas é engraçado, porque ela é mais barata. Tá bom? Tá bom. Podemos? Muito bem. Então a gente também tem as enzimas de proteína, né? Quando a gente fala de protease, peptidase, na verdade, você consegue separar em 2 grandes grupos. Um a gente chama de peptidase, o outro de proteinase, ou exopeptidase e endopeptidase. São nomes difíceis, tá? E os meus alunos aqui na graduação na engenharia química, eles me zoam porque eu falo isso tudo muito rápido, porque eu já falo há muitos anos. Então, às vezes, eu parece um palavrão que você fala rapidinho. Então, vocês não estranhem. Então, as exopeptidases são as enzimas que vão quebrar as proteínas pelas pontas, né? Assim como a beta-amilase quebra o amido pelas pontas, as exopeptidases quebram o amido pelas pontas. E não é uma enzima só, né? A quebra do amido, de uma certa forma, é muito mais simples do que a quebra de uma proteína, até porque a quebra de uma proteína é um negócio desse tamanho aqui. É um negócio difícil, né? É enorme, muito maior do que um amido, tá? Então, eu preciso de várias enzimas para quebrar a proteína. Então, eu tenho todas essas. Elas têm uma temperatura ótima abaixo de 60 graus, abaixo da temperatura ótima do amido, de gelatinização do amido. E, hoje em dia, os maltes estão vindo muito bons, né? Nem sempre a gente precisa fazer repouso nessa temperatura. Só quando a gente usa um trigo, ou a gente usa um malte que a gente queira aproveitar, ou uma aveia, ou alguma coisa diferente. Mas, normalmente, a gente não usa mais esse tipo de rampa, tá? E as endopeptidases, elas quebram por dentro da molécula, fazendo produtos maiores. E elas têm uma temperatura ótima entre 60 e 70 graus, tá? Enfim, que aí acaba sendo junto com a de amido. Outro tipo de enzima que é importante são as gomas, né? Lá no malte a gente chama isso de parede celular. Aqui também não deixa de ser parede celular, tá? Mas eu quis chamar de goma por causa elas também são chamadas tecnicamente de gomas, que são quem vai dar viscosidade ao mosto, uma viscosidade que normalmente não é desejada, que dificulta a nossa vida na filtração, né? Quem já fez cerveja com bastante trigo, ou bastante aveia, ou com bastante centeio,
sabe bem o que eu estou falando, a filtração, a clarificação do mosto é completamente diferente, em boa parte porque eu tenho mais gomas. As gomas são os beta-glucanos e também os pentosanas, as pentosanas. A gente vai falar mais de beta-glucano, que são os mais comuns, mas eu tenho pentosanas também que são complicados. E aí existem beta-glucanases, que são as enzimas que quebram os beta-glucanos. Eu tenho 3 beta-glucanases, não é uma só. Né? Então, eu tenho a endo-beta-glucanase, 1,3, 1,4 e a exo-beta-glucanase. Gente, eu acho que eu esqueci meu WhatsApp ligado. Peraí, deixa eu só fechar. Voltei, desculpa. Enfim, são 3 enzimas mais uma outra chamada beta-glucanosolubilase. Vamos lá. O que acontece? As beta-glucanases, que são essas aqui, elas vão quebrar a goma, que é uma substância grande, que vai dar viscosidade, que vai tornar o mosto mais grosso, em substâncias menores, que aí eu vou quebrar essa viscosidade do mosto. Ok, isso é legal. O problema é a temperatura delas é muito baixa, tipo tradicional aí 37, 40 graus. Claro que a gente pode começar, mas é muito incomum, principalmente industrialmente falando, a gente começar uma temperatura dessa, porque o tempo que você vai demorar para fazer uma mostura enfim, você acaba não fazendo. Essa é a enzima, as beta-glucanases são as enzimas mais utilizadas comercialmente de todas. Absolutamente todas as indústrias usam beta-glucanase, todas, comercial, tá? Porque não vale a pena começar em 37. E porque também a 37, 40 graus, essas beta-glucanases estão muito maltratadas da secagem do malte, elas não estão muito ativas mais. Então, elas não são eficientes para caramba, vale a pena colocar a enzima. Então, por exemplo, a minha filtração, minha clarificação do mosto dá muito problema quando eu uso trigo. Vale a pena colocar uma beta-glucanase externa. Por quê? Beleza, a 37 graus quebra o beta-glucano, né? O que está solúvel. O problema é que a 60 existe uma enzima, que é essa aqui, beta-glucanosolubilase, que ela ativa. Essas aqui já foram embora, já desnaturaram, e essa aqui ativa. Ela faz o quê? Ela pega o beta-glucano, que antes não estava solúvel, que não vinha para o mosto, ficava lá, ia perdendo bagaço, e traz ele para dentro do seu mosto. E qual o problema? Eu não tenho mais enzima para quebrar aquilo ali. E aí esse beta-glucano entra no mosto, fica ali e a sua cerveja fica... Cerveja não, o problema é o mosto, né? Seu mosto fica muito espesso, muito grosso, muito viscoso. Tá? E isso é ruim. Então, é por isso que acaba se usando beta-glucanase externa, mas estamos falando de enzimas em geral, então aviso vocês que elas todas existem, tá? Outro grupo de enzimas do mosto é a lipoxigenase. A lipoxigenase, ela vai pegar lipídios, que são gorduras, a parte das gorduras do mosto, desculpa, do malte, e vão transformar isso em algum produto que tenha um sabor desagradável. Né? Então, o que acontece? Existem lipídios no malte, esses lipídios ficam principalmente na tina de clarificação, ali no alto da camada de bagaço, e quando eles entram em contato com a água, com o oxigênio, com o ar, quando a gente seca, passou o mosto primário, passou o mosto, secou, depois a gente vem com água por cima. Enquanto a gente não vem com água por cima, aquilo ali está em contato com o oxigênio. Não tem muito porque está quente, mas tem. Dentro daquela tina de clarificação, dentro da sua panela, tem oxigênio. Ou ela está aberta, tem oxigênio, né? E aí, ali, eu tenho a oxidação. Então, eu tenho primeiro enzimas chamadas lipases, que vão transformar o lipídio do malte num ácido graxo, que é um tipo de lipídio também que se chama ácido linoleico. E aí vem a lipoxigenase do mal, tem 2 tipos, vai transformar num hidroperóxido e vai virar trans-2-nonenal, que é o papelão, ou vai virar esse hexanal, que dá o gosto de gordura, de grama ruim. Né? Essa é uma das maneiras da gente formar o trans-2-nonenal, que é o papelão. Existem várias outras. A levedura faz isso também. Tá? Então, existem vários momentos que a gente são tensos em relação a trans-2-nonenal, mas nesse caso aqui também. Né? Então, uma coisa que eu falei para vocês que eu ia comentar é
eu vi pela primeira vez o Rafael Fonseca, que já foi, não sei se eu acho que ele ainda é da Acerva, ele me brincou comigo que ia se inscrever para me deixar nervosa, porque ele é uma das pessoas que mais sabe de cerveja que eu conheço, e ele colocava gás carbônico em todas as tinas da Old School, né? E eu soube que a Ambev vai começar a colocar nitrogênio em todas as tinas deles. Por quê? Para evitar, entre outras coisas, isso aqui, oxidação. Tá? Oxidação, isso é no nível micro. A chance disso acontecer na nossa vida é pequena, tá? Principalmente se a gente não deixar a camada de bagaço secar. Mas pode acontecer. Tá? Então, o trans 2-nonenal é um problema desde lá na abraçagem, não é só lá na frente. Então, nem se a gente remover todo o oxigênio é capaz de inibir, né, essa enzima. O pH ótimo dela é 6, que é muito próximo da água, né, e da mostura lá no início. E ela é sensível a altas temperaturas. Uma parte foi destruída no malte, mas ainda sobra. E a enzima está principalmente na acrospira. A acrospira é essa parte do malte aqui que fica boiando, que não vai, fica boiando na mostura e depois a gente enxerga ela. É uma parte mais durinha, assim, da onde vai sair a planta. A planta do malte, a cevada, sairia daqui, né? E aí a gente chama isso de acrospira. Esse aqui é um resumão, né? Um resumo de todas as enzimas, pHs, enfim, todas as que eu falei. Lígia, Fala. só uma pergunta. Na prática, a gente que faz em panela pequena, se eu for com uma escumadeira e ficar tirando essas coisinhas que ficam boiando, então pode ser uma boa estratégia? Pode. Dá um trabalhão, mas pode. Não, então, quando a gente faz Eu cerveja, entendi, assim, para tirar, a gente fica lambendo a cria e olhando, tal. É, lambendo cria. tá bom, Pode, valeu. pode tirar, pode virar. Eu não sei te dizer, sinceramente, se isso vai ser significativo para você não ter esse problema, mas mal não vai fazer, não. Mas só lava a mão, bonitinhas, com madeira também, mas pode ser. Ô, Gostei. Lígia, Essa eu nunca tinha visto. Lígia, Tirar a espuma eu já vi, hein? Mas essa não. ô, Fala. Lígia, você falou aí que esse problema do terminal acontece muito quando está secando, né? Fazendo a drenagem, secou e não tem mais Sim. água e tal. E depois E você aí, coloca água por cima. então, e quem não faz lavagem, por exemplo, Ah, não usa tem água inteira, problema. aí esse problema não é muito. Muito menos. Não. Porque eu vou Não tem secar e não problema. vou jogar mais nada por cima, então não vou levar esse. Beleza. Não tem problema. Beleza. É uma maneira de se evitar. Ótima opção. Quem faz biab também não tem esse problema, né? Que é só puxar. Enfim. Existe uma outra enzima que eu não sei se vocês conhecem, ela é um pouco falada, que se chama fitase. A fitase, esse aqui é o ácido fítico, peraí, aqui. Ele tem vários fosfatos. Os fosfatos, eles são bons para ajustar o pH do mosto, né? E aí essa enzima, ela libera os fosfatos. A gente escuta muito do cálcio. O cálcio é bom porque o cálcio ajuda no pH do mosto. Sim, mas ele ajuda no pH do mosto porque tem fosfato, tá? Se não tivesse fosfato, não adiantava nada. E ela atua entre a temperatura de 45 e 50 e pH ótimo ao redor de 5. Mesmo que eu não faça, eu vou ter algum tipo de liberação de fosfatos na minha água para manter, tá? Mas se você quiser ajeitar, faz uma rampa desde lá de baixo, você tem a fitase sendo ativada, tá? Quando a gente fala de fermentação, a gente já está falando de outros tipos de enzima. Na verdade, na fermentação, dentro da levedura, uma série de reações enzimáticas vão acontecer, assim como na gente, uma série de reações enzimáticas acontecem, tá? É impossível falar de todas aqui, aí vocês têm que aí tem que ser um curso de fermentação de, sei lá, 20 horas, 24 horas, no mínimo 30 horas, para a gente falar de todas as reações, quase todas as reações químicas que acontecem lá dentro, tá? Lígia, As relevantes, né? Fala. só uma perguntinha. No slide anterior, eu vi que o ideal seria um pH em torno de 5, para que a temperatura ótima para a gente conseguir a fitase, né? E depois, em seguida, eu precisava elevar esse pH. Eu posso fazer a mostura em volta de 5 nessa temperatura, e depois fazer a correção do pH para um nível que eu preciso como alvo da minha cerveja ou não? Poder, pode.
eu tenho medo de passar para baixo de 5, tá? Na verdade, o que acontece? O pH, ele não é um negócio linear, fácil de mexer, como a temperatura normalmente é. Porque a cerveja, desculpa, o mosto, ele é um meio tamponado. Tamponado significa que o meu pH ele não sobe muito nem desce muito. Num certo momento, se você colocar muito ácido, quebrar o tampão, que a gente chama, seu pH cai drasticamente assim, e se você para cima também. Se você for colocando alguma coisa que aumente o pH, ele uma hora estoura e aí ele vai lá para o alto. Então, enquanto você está trabalhando ali ao redor, entre 5 e 6, eu fico mais tranquila. Agora, se você está indo muito para o 5 ou muito para o 6, eu tenho medo de vocês passarem. Vocês e eu também tenho medo de passar, tá? Eu tenho medo da gente passar. Por quê? Se você passa e vai para 4,5, é porque assim, você está colocando lá uma gotinha, 2 gotinhas, 3 gotinhas, se emputece, porque eu sou assim. Boto 5, 10 ml, aí o negócio de repente vai para 4. E aí você, Eu já putz, aí percebi você que perde quando eu adiciono tudo. um malte, eu já percebi que quando eu faço a correção do pH e quando eu adiciono um malte, há uma alteração brusca de pH, né? É, Então, eu teria... Minha ideia era tentar prever essa alteração, né? Pela é experiência que eu difícil, já tive, mas tudo bem. chegar próximo de 5, tipo 5,2, para ter uma margenzinha de segurança, Beleza, fazer 5,2 eu essa prefiro. rampa de 45, 50, e ao subir, quando subir, eu faço a correção novamente com ácido lático para poder chegar no pH que eu preciso de algo. O Para subir que não você é com acha ácido disso? lático, aí que tá. Para subir, você vai ter Ou que botar desculpa, alguma coisa que seja alcalinizante. E o que que é alcalinizante, desculpa, alcalinizante que desculpa. você tem? Não, mas o que que é? Difícil. Soda? Bicarbonato? É O o que você vai ter que bicarbonato eu não trabalhar usaria, não. por causa da alcalinidade. Então, você não vai conseguir subir. Boa, boa. Que bom que você falou isso, porque na teoria, sim, é lindo. Agora, com o que que você vai subir? Se você botar mais ácido lático, você vai só descer. É Eu vou mais descer, é fácil. Carbonato de verdade. cálcio. Carbonato de cálcio, Não inclusive, é ou muito carbonato de solúvel. magnésio. Eu posso Mas ele não tentar é muito fazer uma... solúvel, né, gente? Ele não dissolve bem, Oi? não. Não dissolve bem, não. Dissolve? Dissolver, eu posso fazer É. uma solução antes, previamente. Não, o dissolver é porque ele não dissolve mesmo. Não é uma substância muito solúvel, não dissolve em água. Fácil. Entendeu? Se você botar em meio ácido, beleza, ele vai fazer que é o princípio do Sorrisal. efervescente. Sorrisal, isso. Mas normalmente ele não é solúvel, os carbonatos são muito pouco solúveis. Mas você pode tentar. Mas, Lígia, esse pH de 5 aí é ótimo, né? Não quer dizer que ele não trabalha um 5,3. Perfeito. Eu ia desenhar isso. Peraí, vou fazer aqui. Então, vocês vão ter. Eu estou fazendo com o mouse, né? Tenho. Lígia, depois você pode voltar ao slide anterior? Posso. O pH ótimo está aqui, ó. Um pouco abaixo não tem problema, um pouco acima não tem problema. Tá? Sendo bem sincera, eu não sugiro que você faça isso, tá? Foca no pH e vai. Porque mexer em pH é perigoso. Eu acho perigoso, tá? Então, foca no mais baixo. Ao invés de botar 5,6, foca em 5,3. Tem muita gente fazendo mostura com 5,3, 5,2. E as amilases também funcionam legal. Ela não é o ótimo. Não está aqui nessa região. Mas está um pouquinho para cá. Não tem problema, não. Tá? Eu tinha pensado em fazer nessa fase 5,2 mais ou menos, depois subir a 5,4, 5,5. É difícil subir. E você vai precisar de muita coisa para subir esses 0,2 aí, porque o meio é tamponado. Então, é perigoso. Tá? Eu não sugiro. Mas se você quiser tentar com carbonato, tenta. Carbonato é melhor do que bicarbonato. Não, ok. Você pode voltar o slide anterior? Posso. Peraí. Foi. Deixa eu apagar. Pode falar. Não, foi só para o amigo tirar uma foto aqui. Ah, tá bom. Obrigado. Isso é um compilado de que esse negócio aí é difícil demais de achar. Eu fui juntando onde é que tinha material do Pedro Paulo, que foi meu professor lá no Senai, é bem legal. Mas, enfim, eu estava falando de fermentação e a fermentação tem muita enzima, né? Muitas. E eu trouxe essa
Por que ela é famosa? Porque ela tem uma enzima comercial, né? Que é justamente ela, né? Então, acabou que eu estou falando de enzimas do malte, mas essa aqui eu não resisti, coloquei, porque ela é muito presente na vida quando a gente fala de enzima e quando a gente vê alguma enzima comercial no mercado, para a gente é essa, que ela diminui a formação do diacetil, né? Teve até eu sigo no Instagram o Laboratório da Cerveja, não sei se vocês conhecem. Gosto bastante do que elas colocam lá, acho conteúdos muito bons e muito corretos tecnicamente, tá? Por isso que eu estou falando. E outro dia ela fez uma pergunta que eu caí, se a levedura fazia diacetil. E aí eu marquei que sim, claro que a levedura faz diacetil, mas a levedura não faz o diacetil. Quem faz o diacetil é uma reação espontânea na cerveja. A levedura faz o precursor do diacetil, né? E o que acontece? A levedura faz, porque ela precisa de um aminoácido chamado valina, ela faz um precursor que se chama alfa-cetolactato, ele acumula e a levedura manda para fora, para a cerveja. E lá na cerveja, por reações químicas espontâneas, ele vira o diacetil, que nome correto não, nome técnico é butanodiona. E essa butanodiona é formada do lado de fora da cerveja, né, por reações não enzimáticas. E aí, depois de um tempo, a levedura pega de volta, quando ela não faz mais valina, quando isso aqui não é mais necessário, ela pega de volta o diacetil e transforma ele nesses dois componentes que para ela são interessantes por causa de um intermediário aqui no meio. Beleza. E o que faz por que essa enzima é importante em todos os níveis, tá? Já vi caseiro usando, por isso que trouxe para vocês também. Porque essa enzima, alfa-cetolactato descarboxilase, ela faz isso aqui. E o que significa isso aqui? Ele não manda mais para fora. E ele não vira diacetil. Dentro da própria célula, a enzima transforma alfa-cetolactato em acetoína. E isso é fantástico, porque você acaba com a chance de dar errado, entendeu? E essa enzima é uma das enzimas mais vendidas. Ela não é barata, mas ela é muito vendida por causa disso, porque em cervejas que eu tenho problema de diacetil, ou porque eu quero fermentar mais rápido, ou porque a minha levedura faz pra caramba, ou porque eu uso muito adjunto, tem uma série de motivos. Eu faço muito diacetil, a minha cerveja tem muito diacetil. Se você tem certeza que não é contaminação, porque pode ser um outro motivo de se fazer contaminação, se fazer diacetil a contaminação, aí isso aqui não adianta. Mas se o motivo não é contaminação, eu tenho essa enzima fazendo isso aqui, que é uma sacada danada, tá? Então, essa é a única enzima não pertencente ao processo que eu trouxe, porque eu acho ela muito legal e valia a pena falar, tá? Lígia, ela só funciona com fermentação ativa, ou aquela... Isso, você tem que colocar no início da fermentação. Acabou a fermentação, não adianta mais nada. Enquanto a levedura está produzindo, porque enquanto ela está ativa, ela vai fazer o alfa-cetolactato. Se ela mandar para fora, ele vai formar o diacetil. Se tudo correr bem, ela vai absorver de novo, tá? Não é também o desespero total, meu Deus, formei, porque ela vai reabsorver. Mas, enfim, se você tem algum problema, se você estava pensando nisso, é porque você não, mas se a cervejaria ou se vocês em casa estão pensando em problemas de diacetil, é porque alguma coisa acontece, né? Mas sempre lembrem que pode ser também problema de contaminação, tá? Lígia, essa enzima, ela elimina a necessidade de descanso de acetil? Sim, sim. Você ganha Legal. bastante tempo na fermentação, com certeza. Legal. Em 2009, quando eu comecei a dar aula, o movimento de microcervejaria já existia, né? De microcervejaria não, desculpa, de cervejeiros caseiros, ele já existia, mas ele era ainda muito menor do que ele é hoje, né? Ainda estava crescendo, estava emergindo, né? E a gente não tinha enzimas para os caseiros, né? Nem para o microcervejeiro. E aí eu sempre falava em sala de aula, o dia que vocês descobrirem as enzimas, começarem a vender as enzimas para vocês, para gente menor, vai ser maravilhoso, porque as enzimas permitem um mundo fantástico, assim, de possibilidades, né? Então, a gente já falou da low carb, a gente está falando aí da não necessidade de um descanso de diacetil, por exemplo, e por causa disso, porque elas permitem coisas que a gente não
que a gente não consegue naturalmente. Hoje eu estava estava procurando artigos, porque eu disse, tem que trazer tudo muito novinho para eles. Aí achei um artigo que eu acho que eu nem botei aí, porque eu não cheguei a ler ele todo. Mas era um artigo falando quanto vale colocar enzima comercial para você ganhar em calor, né, economia de vapor, ou enfim, elétrica, ou gás. Quanto você ganha em economia de tempo, de energia, de tudo, porque a enzima facilita para caramba. Claro que tem seus problemas, grana é uma delas, enzima nunca é barato, mas ela facilita muitas coisas, tá? E às vezes vale a pena, tipo a beta-glucanase em casa, numa cerveja normal, não vale a pena, mas numa de trigo, com aveia pra caraca, vale a pena. Ou, eu tenho problema de diacetil. Pô, essa enzima é super boa para quem tem problema de diacetil, desde que não seja contaminação, mas sim. Então, são vantagens, aí vale a pena. Cada um vai saber onde é que o calo aperta, se vale a pena, se precisa ou não, mas é legal. E eu não ganho nada, tá? Eu não vendo enzima, eu só gosto. Tem uma outra enzima que essa é mais difícil da gente ver, não sei se vocês conhecem, peraí que eu quero apagar isso aqui tudo aqui, que se chama proteinase A. O que acontece? Cervejas high gravity, cervejas concentradas, cervejas que são fermentadas concentradas, tá? No caso de vocês vão concentrar a cerveja, nós, né? Eu também. No nosso caso, que a gente faz em menor escala, eu vou fermentar cerveja concentrada, geralmente quando eu quero uma cerveja muito alcoólica. Então, cervejas que são mais alcoólicas, elas acabam levando mais. Matéria-prima acaba sendo uma cerveja mais concentrada. A gente precisa saber que existe uma enzima que é excretada pela levedura, principalmente sob condições de estresse, e a cerveja high gravity, a cerveja concentrada, ela é uma condição de estresse para a levedura, ela joga fora. É uma enzima que se chama proteinase A, ela ataca a proteína e ela ataca especialmente a espuma, né? Então, quando a gente faz uma cerveja mais concentrada, a chance da gente ter problemas de espuma é muito grande, tá? Aqui é um experimento de um artigo científico de uma cerveja normal e uma cerveja high gravity. E a espuma, ela já começa maior, 30 segundos depois. Elas começaram na mesma altura, né? 30 segundos depois, essa aqui já está mais baixa, 1 minuto depois, 2 minutos depois, tá? É gritante a diferença? Em alguns casos, sim. Se eu uso isso aliado ao uso de adjuntos que não contribuem com proteína, é mais ainda. Então, se eu pego, sei lá, uma Skol, uma Itaipava, uma Heineken também, ela vai ter uma espuma pior do que uma cerveja por malte feita normal, sem ser tecnologia concentrada, tá? Mas, se eu não tiver comparação, não necessariamente é tão diferente assim, tá? Mas é fato, essa enzima existe e ela vai diminuir a sua espuma, tá? E, Lígia, esse princípio ele também é aplicado, por exemplo, quando a gente faz cervejas ácidas e a gente costuma acidificar, pré-acidificar, né, o mosto antes de colocar o lactobacillus, também por conta disso, né? O próprio lactobacillus, ele poderia também excretar proteinase A também. Não sei. Andei tendo algumas conversas, assim, acho que até com a Gabriela também. Você pré-acidifica para justamente... para justamente... Oi? Pode falar. Para justamente evitar esse estresse, né? Ou seja, ela não ter que fazer todo o trabalho da acidificação, né? Lá de cima até onde a gente quer ir. Então, você já dá esse empurrãozinho para evitar essa excreção de proteinase A, até porque as cervejas ácidas, de uma forma geral, né, tem essa fama, né, de serem cervejas a espuma que mais complicadas na retenção de espuma, né? Você sabe alguma adorei. coisa? Não sei. É interessante, né? Eu sei muito Você falou isso, eu lembrei. Cervejas ácidas, tá? Para ser bem sincero, eu ainda tenho que estudar bastante. É um bom tema para eu estudar. Legal. Proteinase A. A expressão, né, da proteinase A pelas bactérias, pelo lactobacillus, enfim. Legal. É o mesmo princípio, né? A questão do estresse, né? A levedura é muito diferente como ser, tá? Sim. Diferente, né? Leveduras e bactérias são diferentes. Bactérias e leveduras são muito diferentes, mas claro, mas fazem coisas em comum, sim. O próprio diacetil, né? Que Exato. não é ela que produz, mas ela produz
Não caiam mais nessa. Ela Precursora, produz né? o precursor, exatamente. Legal, legal. Obrigada, Pedro. Eu vou procurar, depois você me procura lá no Instagram e eu te conto. Tá bom, Vou boa. procurar alguns artigos. Combinado. Vamos lá. Outra enzima que aí, essa aí tá super, 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 super na moda, e que eu fui procurar mais para falar com vocês, não estou fazendo nada demais, mas é que ela está muito na moda porque está se descobrindo cada vez mais coisas, né? Sobre a interação do lúpulo com a levedura e a interação do lúpulo com os açúcares, né? Então, existe uma enzima chamada beta-glucosidase, que é diferente da alfa-glucosidase que eu falei da cerveja low carb, tá? Elas são parecidas, mas elas são diferentes. O nome é igual, uma é alfa e outra é beta, e isso faz toda a diferença no jeito que ela abocanha, que ela liga ao substrato. Uma é de um jeito, a outra é de outro, e aí é completamente diferente, tá? Por mais que o nome seja muito parecido. A enzima beta-glucosidase na fermentação, ela é responsável pelo que a gente chama de biotransformação. A biotransformação está ganhando um espaço muito grande, não é um assunto novo, né? A gente encontra artigos aí de 2010, não é novíssimo, novo também ainda é, mas não é novíssimo, né? Que é a interação que a levedura tem com o lúpulo, né? Eles estudando, porque com a utilização do dry hopping, o dry hopping é uma técnica antiga, mas que se faz mais há pouco tempo, né? Mais forte nos americanos, cervejeiros caseiros e microcervejeiros americanos que trouxeram essa coisa mais forte do dry hopping, né? E o dry hopping, a gente pode fazer dry hopping em vários momentos, né? A gente pode colocar no início da fermentação, a gente pode colocar no final da fermentação, a gente pode colocar na maturação, né? E em cada momento que a gente coloca, o dry hopping fica diferente, né? O sabor retirado. Então, lá no início, quando a gente começou a fazer dry hopping, falava-se muito, o dry hopping ele dá aroma na cerveja, ponto. E depois de um tempo, né, a gente foi vendo, foi estudando e vendo que o dry hopping não dá só sabor na cerveja, de aroma na cerveja, ele dá sabor também, né? Então, foi vendo que o lúpulo era muito mais do que ou um negócio de aroma ou um negócio de amargo, e foi tendo o sabor também. E aí, quando a gente coloca o lúpulo na fermentação, descobriu-se uma série de sabores que apareciam que não tinham lá antes, e não são os mesmos se a gente coloca só na maturação. E aí, a biotransformação entra aí, que é a interação entre o lúpulo e a levedura, porque o lúpulo ele tem os glicosídeos, e esses glicosídeos é a junção, a união entre uma molécula de açúcar, normalmente de glicose, né, e um terpeno, né, ou mais uma molécula de aroma, né? E aí essa enzima vai lá, quebra, libera o aroma, libera a glicose, né, libera o carboidrato e libera o aroma, por exemplo, o linalol, que é esse que eu dei o exemplo aqui também. E aí você tem o aroma, que fica mais incorporado, né? E você tem o açúcar liberado. Beleza. Só que isso é muito mais comum em Brettanomyces do que em Saccharomyces, por exemplo. Então, isso é muito mais pungente, muito mais presente na Brettanomyces do que na Saccharomyces. Mas acontece, né? Mesmo em menor quantidade. E já existe uma enzima que libera, que faz isso para a gente, se a gente quiser colocar isso na fermentação e ter esse resultado, né? Que é uma coisa muito legal. Então, você já consegue fazer isso externamente também. Mas, naturalmente, também acontece. Mas não, as células de levedura, elas se comportam diferentemente em relação a isso, né? Tem um artigo que eu coloquei aqui no final para vocês, se vocês tiverem curiosidade, que ele estuda, acho que são 30 leveduras diferentes comerciais, para ver quais que têm melhor interação com essa biotransformação, por exemplo, tá? Enfim. E aí, essa liberação dos aromas também é um negócio muito interessante que acontece por causa de enzima, né? E o aroma fica completamente diferente. Mas também, isso é mais novo, tá? Que eu achei muito legal, eu não sabia, fui estudando para vir falar para vocês, e aí li um monte de coisa sobre isso, que é a presença de enzimas amilolíticas no lúpulo. O lúpulo, não todos, algumas
variedades mais, outras menos, ele tem enzima amilolítica. O que significa isso? Se eu coloco o lúpulo na maturação, né, e ele tem alfa-amilase, beta-amilase e amiloglucosidase, que a amiloglucosidase é aquela que seca do low carb, né, que vai fazer quebrar ligações alfa-1,4 e alfa-1,6 também. Se você coloca o lúpulo, essas variedades, em grande quantidade na sua maturação, o lúpulo vai ter essas enzimas, e essas enzimas vão atacar o extrato que está presente na cerveja, o extrato não fermentescível. E aí eu tenho uma queda desse extrato, e isso a gente chama de hop creep. Né? Hop creep, eu não sei tradução, tá? Eu achei muito engraçado, que é um pouco do assustador do lúpulo. Eu achei essa imagem engraçada, porque esse efeito a gente acredita que foi o efeito que aconteceu lá naquela rizoma, que alguns anos atrás estourou um monte de gente, estourava chegando do correio, né? Acredita-se que, porque levava uma quantidade brutal de lúpulo, acontecia esse hop creep, o extrato baixava e você estava dentro com levedura ainda presente, saculejando no supermercado, no correio para chegar na casa das pessoas, ou enfim. E aí você estava, ou no mercado, na distribuição e tal, e aí você tinha uma fermentação, uma refermentação ali dentro daquelas latas e estourava. Né? Isso pode acontecer com qualquer cerveja que passe por esse tipo de problema, numa quantidade muito grande de lúpulo, com lúpulo que tenha muita enzima amilolítica e, enfim, que não deu o headspace lá que a gente estava falando no início da conversa, né? A gente estava falando sobre não encher demais o growler ou a garrafa ou a lata, que seja. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, não sei se vocês assistiram ano passado, o Alexander Vecchio, da Agrária, deu uma palestra muito boa sobre isso. E, enfim, tá lá no YouTube da Agrária, é muito, muito legal essa palestra. Ele fala de dry hopping em geral e fala do hop creep. E aí, aqui, exemplos, né, de sem dry hopping, com dry hopping, dando o problema do hop creep, né, que o extrato real passou desculpa, o extrato final, né, passou de 2,8 para 2,3, né, caiu meio grau Plato, que é bastante, aumentou o álcool, né, e deu 2 volumes de gás carbônico, que é o suficiente para você dar uma arrebentada na sua garrafa. Garrafa talvez não, tem às vezes um headspace mais alto, mas na lata pode ser, mas na garrafa também pode, tá? Não é Mas exclusivo. esses 2%, esses 2 volumes aí, ele estava num determinado, já estava carbonatado, e aí você vai aumentar isso, 2 volumes a mais. Isso, cara, perfeito. é temerário, mesmo com o headspace. Mesmo com headspace, explode mesmo. Por isso que é perigoso, quando a gente coloca lúpulo demais, essas New England IPA, elas são mais perigosas, entendeu? Por causa do hop creep, porque se você usa um lúpulo que tem essas enzimas, e aí eu acho que o Cascade, por exemplo, é um dos que tem, fica perigoso. Tem que ver quais, eu ainda não estudei o suficiente para dizer para vocês, mas tem bastante coisa sobre isso na literatura nova. Fala, quem que perguntou? Não, a pergunta era sobre a temperatura, né? Porque essas enzimas, você mostrou lá que elas têm as temperaturas. Concordo. Se eu tenho gelado, ela tem que estar quente, o recipiente, né? A lata, a garrafa. Temperatura. Tem que estar quente ou gelado? A gelado, temperatura ambiente é uma pergunta importante. Não, eu sei que se tiver gelado, a levedura não vai trabalhar, né? Então já vai impedir. Bem menos, concordo. Mas ela atua, hein? Ela não vai atuar em 2, 3 graus, mas a 6, 7, ela ainda está. Devagar, mas ainda está. Entendi. O problema é que a nossa cadeia de distribuição não é a frio, né? Nem a nossa estocagem. Então, dificilmente a gente não vai ter uma temperatura ambiente ou ambiente Brasil, né? 40. Eu já tive muito esse problema em IPA que fazia em casa, assim, guardava no armário, aí abri, tava aquele... Não chegava a explodir, mas quando você abria a garrafa, era quase um gushing, né?
Caraca, Já então. espumava pra caramba. Aí eu nunca entendi. Aí depois que saiu esse Hop Creep, foi recente que eu vi sobre isso. É muito recente. Esse assunto é muito recente. Então hoje em dia eu Saiu. deixo tudo gelado, né? Quando eu faço alguma assim A com muito cadeia pé. de frio é muito legal. Sim. Você manter frio é muito melhor, até de durabilidade mesmo, para conseguir um tempo de prateleira maior, é melhor, com certeza. Mas é impressionante. O Hop Creep é muito novo, né? É uma coisa muito recente. Mas, enfim, eu ainda me arrisco a dizer que a gente está engatinhando, ainda tem muita coisa para aprender sobre isso. E vai vindo, assim, é ciência, a gente vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo, e a gente vai testando coisas novas e vão estudando, enfim. Essa palestra da Agrária realmente é muito boa, do ano passado, esse ano eles devem abordar também, agora em julho, mas enfim, tem essa também do CBC americano, também é bem boa. Enfim, esses são os de lúpulo que eu achei, né? Que foi o que eu mais procurei, que são os assuntos mais novos, né? Para ver o que está sendo falado. Tá? Então, era isso que eu queria falar. Falei bastante. Falei para ele que eu ia falar 40 minutos. Show de bola, Tá bom. Lígia, muito bom. Queria aproveitar, então, só perguntar, fazer uma perguntinha antes de encerrar, ali com relação, quando você falou sobre a biotransformação, é o conceito por trás daquela ideia do First World Hopping, né? Esse é lá Pelo menos atrás, um né? dos... você falou, tem um pouco a ver com isso. Mas aí não lá... First Rock, pode ser também. lá não tem enzima, né? Eu Não, mas concordo. o anterior, eu digo, no First World Hopping, a ideia de você tá colocando aquele lúpulo, que naquele momento, que a princípio vai ser um lúpulo de amargor, né? E Mas você, que ele vai teoricamente, trazer um aroma diferente. você perderia todo o aroma, né? Mas como você coloca não. ele naquele momento do primeiro mosto, você cria essas ligações glicosídicas e faz com que parte daquele aroma, né, dos óleos que volatilizariam, porque você colocou naquele momento, Fique preso. fiquem presos e eles seriam liberados, então, na biotransformação, né? Isso É lindo, né? É o conceito por trás. Porque é fato que quando você faz o First Wort, você tem um aroma muito mais fino, muito mais agradável, Exato. e um amargor também. Então, isso é observado na prática, né? É uma prática muito legal. First Wort é muito legal. Com certeza. Bacana. Mas uma pergunta, mais uma. Diga. Já que o Pedro falou aí do First Worth, eu vou voltar lá para... Eu faço braçadinho sem lavagem, então não tem aquele primeiro mosto muito concentrado, né? Você já vai para fervura já na concentração que estava. Na concentração de pré-fervura mesmo. Uhum. Ainda assim faz sentido eu fazer um First Worth? Vou ter o mesmo efeito? Vamos lá. O First Wort, você tem maior contato do seu lúpulo com o calor, né? Acaba que você extrai e transforma em temperaturas mais baixas, porque você coloca na clarificação, né? E aí você tem um tempo que ele vai ficar aí a 78, 77, aí vai depender da velocidade que você filtra, né? Mas eu não sei se faz sentido, só se você demora para esquentar. Você pode colocar, porque você já começa você separa, começa a ferver, não é isso? Já vou subindo já a temperatura, né? Enquanto está subindo. Algo mais parecido com First Wort seria você colocar no início antes de ferver, né? No momento que você demora para ferver, né? Para elevar a temperatura. Então, eu faço isso. É o que eu faço, mas o problema que eu vi é porque é o que o Pedro falou, é aquele mosto concentrado, né? Para fazer as ligações. Como não está, aí eu parei de fazer. Eu falei, isso não deve fazer sentido. Aí como levantou a dúvida... Mas não é só o mosto concentrado, até porque a gente vai diluindo aos poucos, né? Então, ele é melhor no mosto concentrado, mas não acontece só enquanto está concentradão, sabe? Ele vai, até porque continua concentrado, não é um negócio tão ralo assim. Mas mais eficiente, provavelmente, quando você tem uma lavagem, de fato. Mas eu acho que vale sim, se você faz o teste. Se você repara a diferença, talvez não tenha, ou talvez tenha. Entendeu? Porque algumas coisas a gente não conhece ainda o suficiente, mas por teoria valeria a pena. Não é igual
mas é melhor do que nada, vamos dizer assim, entendeu? Não dói, né? Eu acho que Já queria fazer uma pergunta. Diga. Fora a Vermont, né, que é super reconhecida, quais outras que são melhores para biotransformação? Fora qual? Perdão, eu não entendi. Qual? Vermont. A levedura? É. Qual que é melhor para... Eu só li sobre a Brettanomyces. Qual para biotransformação? Eu sei que a Brettanomyces é muito mais potente, por 75%. Ela tem mais 75% enzimas do que a Saccharomyces, mas a levedura em si, comercial, eu não sei te dizer, não. Não sei mesmo. Alguém sabe? Eu queria te fazer um pedido. Você Diga. pode compartilhar seu slide com a gente? Posso sim. Eu passo para o Marcelo. Valeu, obrigado. Nada. Diga. Quero fazer mais uma aqui. Diga. Cerveja sem glúten. Cerveja sem glúten, sim. Tem uns produtos aí no mercado, acho que é enzima também, para usar para fazer cerveja sem glúten. É alguma dessas que você passou? Ou é alguma outra? Então, não. Peraí. Estou notando a dúvida da biotransformação da levedura. Calma aí. Cerveja sem glúten é uma enzima que eu não coloquei, porque ela só tem a enzima externa, não existe no malte, que é... Vou te falar que eu não sei nem qual é o nome da enzima, porque é fechadona. É um produto comercial da DSM que se chama Brewers Clarex. E é um produto muito tranquilo de usar. O que acontece? Que foi descoberto por acaso, tá? O fato de ser sem glúten. Você tem uma enzima, eles viram que as proteínas que causam turbação na cerveja são proteínas com alto teor de prolina, que é um aminoácido. Então, elas tinham muita prolina, que é esse aminoácido, essas que causam turbação. E aí eles descobriram uma enzima que atacava exatamente, eles chamam isso de pinça molecular, inclusive, que as enzimas são, né? Você vai lá exatamente onde tem a prolina e corta. Então, você transforma um negócio desse tamanho em coisas menores, como as outras enzimas também. E aí, só que quando ele faz isso, além dele melhorar, quando a enzima faz isso, além dela melhorar a turbidez, eles descobriram que ela acabava com glúten. E aí isso foi uma sacada fenomenal. E valorizou muito mais o produto, porque não só ele é bom para não turvar, como você tira o glúten da cerveja. Então tem muita cerveja por aí, principalmente das maiores, que é sem glúten, mas para você afirmar que a sua cerveja é sem glúten, você tem que fazer teste, que não, a análise do glúten é cara, tá? Não é barata. Então, muita gente não faz. Usa o Clarex, mas não faz o teste para dizer que é sem glúten. Mas normalmente é assim. Ou você tem que usar cereais que não contenham glúten, e aí não pode usar cevada, e aqui no Brasil a gente não pode chamar isso de cerveja, né? Se você não usar a cevada, pelo menos até uma quantidade pequena, de 20%, você não pode chamar de cerveja. Aí você tem que chamar de outra coisa, né? Bebida mista, enfim. Alguma outra bebida de cereal, alguma outra nomenclatura. Mas, normalmente, é por enzima, por essa enzima que eu só conheço o nome comercial, que se chama Brewers Clarex. Espera aí que eu vou escrever aqui no chat. Eu estou usando uma enzima que a Gralha está comercializando justamente para transformar em low carb. A cerveja fica abaixo de 20, né, unidades, ppm, né, de carboidrato. Só que eles prometem, dizendo que você pode utilizar em qualquer estilo de cerveja, né? Uhum. E não sei se isso é verdade, porque eu não consegui fazer em estilos sem ser Pilsen. O que você consegue? Mas por que não? O que aconteceu? Alterou completamente a cerveja. Ela ficou completamente diferente. É porque ela seca mesmo. Ela deve ser a alfa-glucosidase, a amiloglucosidase que você coloca, deve ser da Prozin. Esqueci o nome que eles têm. Porque eles têm parceria com a Prozin. É Prozin, é Prozin que eu estou comprando. O problema é que ela vai
secar, né? Ela vai diminuir a quantidade de açúcar fermentescível que você tem, não fermentescível, né? Que você tem na sua cerveja. E aí sua cerveja vai secar pra caramba. Mas pode ser qualquer uma. Teoricamente, ela vai atuar em cima do açúcar não fermentescível, né? Ela vai atuar em cima da destrina. O teste que eu fiz foi uma IPA e ela desapareceu, inclusive aroma. É mesmo? Ela secou muito e ficou muito diferente de uma IPA normal. Ela perdeu corpo, ela perdeu diversas características. Corpo vai perder mesmo, porque o que dá corpo na cerveja é proteína e açúcar não fermentescível. Se você tira o açúcar não fermentescível, você está tirando o corpo da sua cerveja mesmo. Então, ela nem vale a pena usar. Você pode usar, mas você vai secar muito, você vai virar uma Brut IPA da vida. Sobre o aroma, pode ser, não sei qual aroma você está especificando, se é um aroma que você põe depois da fermentação, mas se for um aroma da fermentação, você tem mais atividade da levedura ali, né? Você tem mais tempo de fermentação, porque você tem mais açúcar que a levedura vai conseguir trabalhar ali. Então, pode ter sido alguma coisa, sabe? Assim, que foi modificando bastante. É um mundo novo para mim. Eu estou testando, estou brincando com isso em casa, mas não é comum, tá? É diferente isso que você fez, fazer em outras. Essa não é uma enzima comum de usar, é mais quando você quer uma low carb da vida. Né? Porque senão ela corre o risco de secar muito. Entendi. Então é ela mesmo. Tá. Mas ela modifica. Na verdade, não é a enzima que modifica, é o perfil da sua cerveja todo que muda, né? Muito boa palestra. Ah, que bom. Que bom que vocês gostaram. Alguns falaram no chat. Excelente. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ah, que beleza, o professor falando de mim, tá uma beleza, gostei. Eu lembro, Pedro, não sei se você vai lembrar, que eu te conheci lá no... Como é que era o nome daquele bar no Rio, lá no centro, que eu fui com o Ivan, fui dar uma aula de fermentação, você estava dando aula de BIAB lá, de produção. Esqueci o nome Eu sou péssima com o nome, gente. Enfim. Eu estava falando, estava sem microfone, eu lembro, estava com o Ivan lá, né? O Ivan te chamou para fazer um curso lá. Eu lembro disso. Muito legal. Ah, que bom. Excelente, excelente, adorei. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estamos aí, Marcelo, à disposição quando vocês quiserem alguma coisa. Cursos para a serva. Não fale isso não. Pois é, a gente quer sim, a gente quer. A gente vê aí como é que a gente pode ver outras coisas. E visitar a gente aqui, fazer produção. Ó. Não, primeiro a gente gostaria de agradecer muito, acho que elevou o nível aí da galera, tivemos uma excelente explicação sobre o assunto, que eu acho que eles têm uma importância para quem quer continuar e melhorar o seu processo e, enfim, ouvir Estudar é importante, né? Suas observações foi muito oportuno e que bom que tivemos essa oportunidade de estarmos aqui, poder até, de alguma forma, fazer perguntas, interagir e tal. Acho que isso que é a graça de estar ao vivo, né? Ao vivo no sentido de estar agora aqui, óbvio. Sim. Presencial seria muito melhor, sim. Então, bebendo a cerveja, né? Hoje tem cerveja. Em breve, gente, em breve. É só a gente se comportar direitinho que vai dar tudo certo. Mas a pandemia ensinou que a gente pode estar presente também, mesmo longe, né? Assim, e isso tudo estava disponível para a gente não usava, né? Não usava, Então, eu acho que nesse ponto a gente tem a chance. Eu dei muita aula em Blumenau, por exemplo, eu dei aula para Portugal nessa pandemia. Então, nesse ponto, tem algumas coisas boas, sempre tem, né? Não pode. É aquela história, uma coisa não anula a outra, né? Presencial é ótimo quando possível, mas, poxa, a gente também tem um alcance agora, percebeu que tem um alcance. Trabalhar, né? Também. E a gente consegue Legal. chegar. Desculpa, então, Marcelo, fala mais. Em nome da Serva, gostaria de agradecer aí a oportunidade e a todos que estiveram presentes, é isso. Tá bom? Gente, qualquer coisa, meus contatos estão Valeu, Lígia. para vocês. E vocês podem entrar em contato quando quiserem, tá bom? Muito prazer estar aqui. Maravilhoso. Para a Serva. Muito obrigada. Valeu. Boa noite para vocês, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Obrigadão, Lígia. Separa a coisa, né? Eu vou parar agora. Bem que eu posso até sair, né? A sala é sua.